Shalom, pessoal! Hoje eu quero convidar você para participar do nosso grupo lá no Facebook. Procure lá no Facebook o grupo hebraico no Skype. E você terá ali outros materiais para que você possa acompanhar as lições deste curso aqui e de outros cursos também. Então, entre lá no Facebook e faça parte do nosso grupo hebraico no Skype. É só digitar lá na busca, você vai encontrar e então você terá acesso a outros materiais. E se você quiser tirar dúvidas das lições diretamente comigo, você poderá participar do nosso grupo lá no WhatsApp. Nesse caso, você vai fazer uma contribuição única, não é nenhuma mensalidade. Você vai contribuir uma única vez e vai ter acesso sempre que tiver necessidade em alguma dúvida. Você manda um e-mail para hebraicohistoria@gmail.com falando que você quer participar do grupo do WhatsApp, e aí eu vou dar as instruções de como que você vai fazer para poder participar deste grupo do WhatsApp. E eu quero também convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no canal e ative o sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe uma notificação do YouTube dizendo que tem vídeo novo. Então nós temos vários cursos aí no canal. Você poderá fazer todos esses cursos gratuitamente. Mas para que você saiba quando o vídeo está disponível, você tem que se inscrever e ativar o sininho aí. Então faça isso e seja mais um membro aqui do nosso canal. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo da Smihut, ou do construto, como nós falamos no hebraico bíblico. E hoje nós falaremos sobre as mudanças que o substantivo na forma Smihut pode sofrer, e também vamos falar das regras para o uso da forma Smihut, ou da relação construto e absoluto, como nós estudamos no hebraico bíblico. Então vamos começar aqui, pessoal, com as mudanças que o substantivo masculino singular pode sofrer na forma Smihut. Então está dizendo aqui que o substantivo ele não se altera na escrita, mas pode haver uma mudança na pronúncia. Então, a principal mudança na pronúncia que a gente pode observar é o que está representado aqui nesta frase, ó, relógio de pulso. Se eu disser relógio de pulso sem o uso do construto ou da Smihut, então eu vou falar Shaon Sheliad. Se eu disser esta mesma frase aqui na forma construta ou na forma Smihut, o que vai acontecer? Eu vou tirar o shel, evidentemente, porque a preposição não entra. Agora, esta palavra aqui, no caso, é um substantivo masculino. Ao invés de eu falar shaon, eu vou falar sheon. Então, quase sempre, esse A que é pronunciado aqui no início das palavras masculinas, ou ele vai ser pronunciado com E, ou ele vai ficar mudo. Vai depender da consoante que está aqui em cima. Nesse caso aqui, passou de A para E, tá vendo? Então, Shaon Sheliad virou Sheon Iad. Então eu juntei as duas aqui sem a preposição. A tradução vai ser a mesma aqui, relógio de pulso. Shaon Sheliad, relógio de pulso. Sheon Iad, relógio de pulso também. Essa é a principal mudança. Observe que não alterou aqui a forma escrita, mas mudou um pouquinho a pronúncia. Aí você poderá verificar aqui que outras formas também poderão mudar, ou seja, muda-se a pronúncia. Daí, pessoal, é por esse motivo aqui que no hebraico moderno prefere-se o uso da preposição, porque aí no caso não precisa mudar nada a palavra. Você memoriza a palavra aqui na forma dela absoluta e utiliza a preposição, você não precisa memorizar duas vezes o som da palavra, uma quando ela está no estado absoluto e outra quando ela está na forma Smihut. Tá? Por isso que há preferência, no caso aqui, pelo uso da preposição. A mesma coisa com as outras formas que nós vamos falar aqui, o substantivo no feminino e o substantivo no plural. Você poderá utilizar essa forma aqui, lá em Israel, que não vai ter problema nenhum, todo mundo vai te entender, mesmo que se use desta forma aqui no dia a dia, para aquelas construções que já estão consolidadas. Se você utilizar essa forma aqui, eles vão te entender tranquilamente. Agora, pessoal, para o hebraico bíblico, não tem jeito, você tem que memorizar na forma Smihut, porque é a forma
comum utilizada no hebraico bíblico é o uso do construto, porque no hebraico bíblico, em poucos casos, se usa a preposição para fazer esse tipo de ligação aí. Agora, pessoal, se o substantivo estiver no feminino singular, aí nós temos uma regra fixa. Aí você deverá memorizar essa regra aqui, ó, que é a seguinte: se o substantivo feminino terminar com a letra re, esta letra é substituída pela letra tav. Então nós sabemos que o substantivo feminino tem uma desinência que no final você pronuncia a. Por exemplo, no caso da palavra bolo, que é o gá. Então, observe esse A aqui do final, ele é um A que vai aparecer embaixo do gimel aqui, ó, o gá, e depois você tem um re. Então, essa é a desinência do feminino. Um kamates, um A, e depois o re. O que acontece com a palavra no feminino, então? Esse kamates vai virar um patar, e esse re vai virar um tav. Por isso que ele está dizendo aqui que a letra re é substituída pelo tav. Então, ao invés de ser a, vai falar at. Então, a palavra ugá vai virar ugat. Olha aqui, ó. Eu falando essa frase aqui sem o uso da smihut, ou do construto, eu vou falar ugá chocolate. Observe que a preposição aqui agora é a preposição min. Agora, eu pronunciando, fazendo uso da forma smihut, o que vai acontecer? Eu não vou utilizar mais a preposição e vou juntar as duas palavras. No momento em que eu junto essas duas palavras, o que acontece? O gá vai virar o gat. O gat chocolate. E aí você tem a mesma coisa aqui. Continua sendo bolo de chocolate. E aí vocês poderão observar também os demais exemplos aí que também seguem na mesma lógica. Uma terceira regra, pessoal, é o seguinte: quando o substantivo no plural termina em im. Isso aqui também serve para o substantivo no dual, que é aquele plural de pares, que é ein. Então, tanto para im, palavra que termina com im, e palavra que termina com ein do dual, você vai poder utilizar esta regra aqui, ó. Se o substantivo termina com im ou ein, a terminação será e. Esse e aqui é um serê mais um iod. Então vamos dar uma olhada neste exemplo aqui. Olha, aqui nós temos a frase os pais do menino. Então a palavra pais vai sofrer uma alteração. Se eu disser esta frase aqui sem o uso da smihut, eu vou falar haurim shel hayeled. Então, os pais do menino. Agora, utilizando a smihut, ou a forma construta, então eu vou tirar, evidentemente, aqui a preposição e vou juntar as duas palavras. Na hora que eu junto, a palavra horim vai passar a ser horei hayeled. Tá vendo? Então, houve uma mudança aqui. Então, sempre que você tiver im no final, vai virar e. Esta é a mudança que as palavras na forma smihut vão sofrer quando estiver no plural. Serve para im e serve também para o dual, ein. Todos dois vão passar para e. Agora, pessoal, se o substantivo no plural terminar com ot, vai ser aquela mesma situação que nós vimos na primeira lá, que é o substantivo masculino singular. O que acontece? Olha, escreve-se igual, se bem que haja uma ligeira alteração na pronúncia. Nem sempre vai precisar mudar a pronúncia também, mas em alguns casos você notará que a pronúncia vai mudar. Então, o substantivo no plural feminino, cuja desinência é ot, ela não vai sofrer alteração, tá? Então, deixar bastante claro. A desinência que sofre alteração é a desinência do masculino, im, ou do dual, ein. No caso do ot, esse ot vai permanecer na forma smihut ou na forma construta, como nós falamos no hebraico bíblico. Então vamos dar uma olhada aqui que pode haver, em alguns casos, uma alteração na pronúncia. Então nós temos aqui a seguinte frase, olha, as portas da casa. Então, as portas é hadlatot. A frase fica hadlatot shelabait. Agora, na forma construta ou na forma smihut,
que acontece aqui? Ó? Evidentemente, sai a preposição e eu junto as duas palavras. Agora, observe aqui que a palavra ela não sofreu alteração nas suas consoantes, mas sofreu uma alteração aqui na pronúncia. Dlatot virou daltot. Daltot habait. Então, ainda que não haja mudança nas letras, há uma mudança na pronúncia aí. Então tem que tomar cuidado. Agora, pessoal, vamos ver aqui duas regras para o uso da forma smihut, ou da relação construto absoluto. Quando eu falo relação construto absoluto, é mais para o hebraico bíblico, que é a relação entre a primeira e a segunda palavra. Então, no hebraico bíblico, nós aprendemos que a primeira palavra está no estado construto, e a segunda está na forma absoluta, ou seja, a segunda nunca muda. É por isso que nós vamos ver estas duas regrinhas aqui, ok? Então, lembrando, quem está no estado construto ou na forma smihut é a que pode sofrer alteração. No caso, a segunda palavra, ela nunca sofre alteração, a única coisa que pode acontecer é ela receber um artigo. Então, vamos dar uma olhada aqui nas duas regras que nós vamos passar para vocês. Então, a primeira regra é o seguinte: substantivos no plural. Somente o primeiro substantivo da construção vai para o plural. Então vamos ver um exemplo aqui. Ó. No caso, vamos pegar a palavra bolos de queijo. Bolo é o gá. Bolos é o got. Observe bem que aqui ó, foi para o plural, não mudou nada, mas nós temos somente a palavra bolo no plural. E a palavra queijo continua no singular. Então, substantivo no plural, somente o primeiro substantivo da construção vai para o plural. É uma das regras. Observe os demais exemplos aí. E a segunda regra, pessoal, é o seguinte, que na construção da smihut, o artigo precede o segundo substantivo. Então, numa relação construta ou na construção da smihut, ou seja, na construção da smihut, você precisa ter duas palavras. Então, o que acontece? A segunda palavra é que vai receber o artigo. Você nunca vai colocar artigo na primeira palavra da construção da smihut. Nunca. Você vai sempre colocar o artigo na segunda palavra, na que está na forma absoluta. Isso quando você quer definir a relação. Então, por exemplo, eu falo bolo de queijo, eu não coloco artigo em nenhuma das duas palavras. Agora, se eu quero definir a frase, no caso aqui eu estou definindo com artigo definido. O bolo de queijo. Aí esse o, ele vai ter que entrar na segunda palavra, nunca na primeira. Essa é a segunda regra que eu quero trazer aqui para vocês. Então, observe bem que o bolo de queijo ficou ugat agvna. Então, aí eu estou traduzindo para o bolo de queijo. Então, observe os demais exemplos aí e você vai verificar que somente a segunda é quem recebe o artigo. Então, pessoal, a relação construto absoluto ou a construção da smihut é sempre formada por duas ou mais palavras e a primeira palavra sofre alterações ou pode sofrer alterações na sua pronúncia e até mesmo na sua escrita, e a segunda palavra ela permanece na sua forma absoluta e quando você quiser definir a relação, então você deverá colocar o artigo aqui na segunda palavra e nunca na primeira. E agora, pessoal, para finalizar, nós temos uma última situação aqui, é quando a construção smihut envolve um adjetivo. O adjetivo que acompanha uma construção em smihut concorda em gênero e número com o primeiro substantivo. Então, é aquele que sofre alteração. Então, por exemplo, nós temos aqui ó, uma torta de chocolate saborosa. Então, torta ou bolo é o gá. No caso aqui, a segunda palavra, chocolate, é masculino, mas a primeira é feminino. Então, com quem que o adjetivo vai concordar? Vai concordar com a primeira, que é a palavra ugá. No caso aqui, sofreu alteração, aquela alteração do feminino, virou ugat, então ficou aqui ó, o adjetivo no feminino, teimar, e não taim, que seria o masculino. Então, no caso do adjetivo, ele vai concordar com a primeira palavra da relação construta.
Observe que aqui, ó, passando para o plural, o got tapurim, tortas de maçãs saborosas, a palavra saborosa passou para o plural também, plural feminino, concordando aqui com o got. Observe as demais aí. Então, pessoal, essas daí são as regras e as mudanças que as palavras podem sofrer na construção da Smihut ou na relação construto e absoluto, ok? Se tiver qualquer dúvida, é só deixar lá no grupo que eu vou esclarecer para vocês. Nós temos aí vários exercícios com respostas que vocês poderão treinar. Aqui nós temos exercícios também com o uso do adjetivo mais a Smihut e as respostas estão aqui no final. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos continuar com outras atividades relacionadas à forma Smihut. E se você quiser participar do nosso grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, entre em contato com o e-mail que aparece aí na imagem inicial e final, e lá você terá as orientações para poder participar do grupo. Neste grupo você poderá tirar as suas dúvidas aí a respeito das lições que nós temos aqui no nosso canal. Shalom!